Outra coisa que é muito importante a galera entender, para os colorados talvez seja mais difícil, porque dói muito neles. Mas a série não é sobre o título que o Inter não ganhou. Na verdade, para mim, eu até costumo dizer, a série mesmo, ela acaba para mim quando o Sveitra não joga. Tu imaginou que ia dar essa repercussão? Eu acho que a repercussão do caso do Inter mostra que a série não é sobre o Edilson Pereira de Carvalho. Isso que a gente está falando aqui, né? Tipo, no final do dia, não é sobre a vida dele ou o que ele alegou. Não é sobre isso. A série é sobre muitas outras coisas, apesar de também ter. Ele falou, meu irmão, quem sabe as merdas que eu fiz não é só essa galera. Quem sabe não é um maluco lá em Amsterdã que não sei o que, não sei o que lá. Esse cara sabe. Esse cara tinha não sei o que lá. E, pô, esse cara tá ligado na parada. Conheço isso aí, não sabe. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para o conteúdo que vocês sabem. Toda segunda-feira, 19 horas e de vez em quando nas quintas-feiras também às 19 horas. A gente segue aqui no Rio de Janeiro buscando o melhor conteúdo para trazer para você o que tem de mais legal sobre futebol e outros assuntos, né? A gente está aqui na semana no Rio, dá para ver, né? Estamos aqui no Lagueto Lifestyle, que é a casa do assado aqui no Rio de Janeiro, durante esse tempo que estamos aqui na cidade maravilhosa. Lagueto é L-A-G-H-E-T-T-O, Lagueto, tá bom? Lagueto Hotéis, @Lagueto Hotéis. Entre lá, tem link para você poder, enfim, locar o Lagueto Lifestyle em frente à praia aqui na Barra da Tijuca. Uma delícia, toda a estrutura, uma empresa gaúcha, uma rede de hotéis gaúcho que eu tenho um orgulho imenso de ter como parceiro aqui no assado, tá bom? Estamos falando diretamente do Lagueto e hoje vamos receber Bruno Maia, o diretor de duas grandes séries, Máfia do Apito, que tá dando o que falar, né? Recentemente aí foi colocada na Globoplay e causou uma grande repercussão a respeito do campeonato de 2005. E também a série Romário o Cara, que é do ano passado, e aí também foi o Bruno Maia que dirigiu ambas as séries, então a gente vai hoje conversar com o Bruno a respeito dessas duas séries. A gente sabe o quanto tá repercutindo aí por parte dos colorados, imagina, vai que tem uma reviravolta, né? Então, bom, o Bruno é o nosso convidado de hoje, saiba que o assado é um oferecimento de Grupo Sinosserra, Sinoscar Chevrolet, o elétrico da Chevrolet, o Spark. O Spark é o carro elétrico da Chevrolet que está na Sinoscar. É um sucesso de venda. Se você ainda não conhece, por favor, corra agora para a Sinoscar para conhecer o Spark 100% elétrico, um sucesso, tá bom? Além de Sinoscar, temos Alfa Casa de Apostas, que apostou no Grêmio e no Inter, é o patrocinador master da dupla Grenal. Não é investimento, é entretenimento, é para desfrutar, para brincar e para se divertir, tá bom? Se registra lá e deu. Qual é o time que você torce? Tem que colocar lá, tá bom? Ó, Marquespan, mais de 17 milhões de pães feitos diariamente. Pão francês, né? Para nós o pão é sagrado. Na vinda para o Rio vimos caminhões na estrada da Marquespan. Tá por tudo a Marquespan. Além disso, também temos Fruc Bebidas. Tem Bela Vista, o lançamento da Fruc. E também tem água da pedra saborizada, sabor limão, alecrim e muitos outros. Eu sou viciado e se você ainda não conhece, agora corre no supermercado e pega a sua água da pedra sabor limão com alecrim. Dom Fiorello, o sal oficial do assado, que também tem farofa, né? Nossos convidados estão levando sal e farofa Dom Fiorello para casa. A Visserra é a nossa parceiraça para ter coxinha, para ter coraçãozinho, para ter tulipinha, para ter... Nossa, é tanta coisa e tem lá vários outros cortes que também tem nos melhores supermercados e a gente tem com muito orgulho aqui a Visserra, um abraço para a rapaziada lá dos empanados também, né? Com o garoto propaganda lá. Ó, PMI, a carne bovina é da Las Piedras, distribuída por PMI Las Piedras, a carne uruguaia que conquistou todo o mercado, uma delícia, tu vai ver, todo mundo que vem aqui experimenta, sai que é apaixonado por Las Piedras.
Neugbauer. Neugbauer também está conosco no final, tem Neugbauer. E nesta temporada carioca, nada melhor que oferecermos amor carioca em homenagem à cidade maravilhosa, tá bom? E tem Cutelaria Dávila, a faca que é herança, um legado de família Cutelaria Dávila. Ó, tem um QR Code na tela, coloca o teu celular e compra a tua Dávila, tá bom? Vamos fazer a vinheta aí, vamos conversar com o Bruno Maia, que tá cheio de assunto legal para nós trocar ideia, beleza? Deixa o like, te inscreve e comenta aí. Agora sim, a gente está aqui recebendo o diretor de duas grandes séries e outros trabalhos, obviamente, mas duas principais séries que este ano fizeram, foi este ano do Romário, cara. Mas tem um ano, foi 24. Não, porque, 24. Cara, eu lembro de ter visto, eu sei decora ela. Então vamos lá. Ó, não precisa voltar nada, tá? É só eu que tô coisando. Mas Romário, o cara, e também a Máfia do Apito, seja muito bem-vindo. Bruno Maia, muito obrigado pelo esse aceite para nós poder conversar. Afinal, até eu fiz esses dias com o Edilson Pereira de Carvalho sobre a Máfia do Apito. Logo após, a gente vai falar muito também da máfia, até porque tem muita coisa envolvida no Rio Grande, que é onde a gente está conversando aqui. Mas o Bruno, portanto, eu falei duas grandes séries ou documentários. Esses são os principais trabalhos da tua carreira como diretor, como produtor, enfim, eu não sei exatamente como tu te denomina. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Ainda mais por ser do Rio Grande do Sul, que essa série realmente está tendo uma repercussão muito... Tu não sabe o quanto. Não, sei, cara. Recebo muita... É engraçado, cara, porque depois que a série saiu, a repercussão foi tão grande. Eu sou tirando meus filhos, que é o meu melhor predicado é ser pai dos meus filhos, mas o outro é ser vascaíno, né? Uma coisa que me define mais é o fato de ser torcedor da maior instituição sobre a face da terra, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, como vocês sabem. Mas, então, nas redes sociais, e eu trabalhei no clube uma época, então todas as minhas redes sociais são muito ocupadas por torcedores do Vasco, próximos do Vasco, enfim, o algoritmo me dá a notícia do Vasco inteiro. Eu juro pra você, na semana que... Não sei se foi primeira semana, segunda semana da série, quando o negócio bombou no Rio Grande do Sul, o Twitter, o X lá, eles entenderam que eu era colorado, brother. Porque era tanta gente me marcando, parou de aparecer Vasco na minha timeline e só aparecia... Eu me lembro que eu vi a demissão do Roger, sabe? Tipo assim, naquele final de semana que o Roger caiu, cara, eu só recebia a notícia do Internacional. Tamanha era a interação. Rapaziada, olha só. Aí deu um tempo, começou a diminuir e voltou a aparecer as coisas do Vasco. Mas eu, durante 2 semanas, aparentemente, virei colorado, pelo menos aos olhos do Twitter. Mas ainda tá muito latente, né? Porque nesse momento que a gente está aqui gravando, o Inter estava compilando, pode ser que até esteja ainda compilando, documentos e fotos e jornais e coisas da série. Até, eu não sei se eles pegaram coisas da minha entrevista com o Edilson, porque ele também deu outras entrevistas. Tudo para juntar a fim de, não sei se ele se legalizar ou reconhecer. Reconhecer. E não seria tirando o Corinthians, eles querem agregar o seu título. Não, tenho acompanhado, cara. Eu acho mal barato isso, no sentido de que... Eu não acho, Bruno. Eu sei que você não acha, né, cara? Aliás, teve um jornalista do Rio Grande do Sul que falou pra mim, me ligou um dia pra fazer uma entrevista, falou, Bruno, sabes que se vieres a Porto Alegre, será recebido por um caminhão de corpo de bombeiro no Salgado Filho. Sim, se o Inter conseguir o título recebido, pode ter certeza que tem um gol do Bruno Maia lá, cara, porque... Não, cara, mas eu acho que assim, falando sério, eu acho mó barato que a torcida do Inter se mobilize. Quando qualquer criador de música, de filme, do que quer que seja, né? Acho que você também aqui, como criador de conteúdo, quando o que a gente faz toca as pessoas a ponto de mobilizá-las para mexer alguma coisa da vida delas que seja importante para elas, eu acho que é o melhor reconhecimento que pode ter. Então, se a série fez a situação e a oposição no Inter se falar, se unirem e lutarem por isso que eles acham que é importante, para mim é muito envaidecedor que isso tenha acontecido. Falo eventualmente com o presidente Fernando Carvalho, que participou da série, né, que acho que tem sido um dos que tem capitaneado esse movimento lá. Eu acho muito pouco provável
que isso encontre respaldo legal, mas eu não sou jurista para avaliar. Então, se tiver caminho, eu torço muito para que isso aconteça. Eu acho que o Inter, de fato, teria sido campeão brasileiro naquele ano, o que não pode dizer em nada que o Corinthians não mereceu o título, porque o Corinthians não teve nada a ver com, pelo menos com tudo que a gente apurou. E olha que foi um ano complicado, era um ano que tinha MSI no Corinthians, uma série de escândalos, mas a gente investigou e não do Alib dentro da série também, né, dizendo, esse campeonato, não sei o quê, é roubado ou manchado, eu não lembro exatamente como ele fala, e até tá isso na série. Tá, a série coloca esse depoimento do Alib, essa frase do Alib é um grampo telefônico feito nele pela Polícia Federal, se não me engano, numa outra situação 2 anos depois, né, ele não era no calor do momento, 1 ano, 2 anos depois. Mas a gente coloca esse reconhecimento. De fato, eu acho que se não tivesse tido aquilo, o Inter teria sido campeão. Mas uma vez que teve aquilo, o Inter também teve a chance de ser campeão e não foi. Né? Isso é importante. Independente até do jogo do Márcio Rezende Freitas, o Inter teve outras possibilidades de ganhar. Não foi só por conta daquilo ali. Né? Então eu acho legítimo que o trauma seja tão grande a ponto de ser legítimo pleitear esse reconhecimento. Mas acho pouco provável e, principalmente, acho que a série tenta ter muito esse cuidado. Respeitar e acreditar os louros, os méritos daquela geração do Inter, mas sem tirar nenhum centímetro da vitória do Corinthians, que também, a meu ver, foi merecido. Ô Bruno, pela tua apuração durante a série, o Corinthians não tem... Coragem não ficar bravo porque eu falei que foi merecido não, hein, galera? Pelo amor de Deus. Não, mas acho que já declarou que pô, seria legal que o Inter fizesse, mas enfim. Eu acho que o Inter teria sido campeão, esse é um assunto. Agora, não acho que o Corinthians não mereceu ser campeão. Acho que o Corinthians mereceu porque entrou no campo e fez o resultado dele. E não participou dolosamente no... E uma coisa que também tem que ser dita, né? O Márcio Rezende não está envolvido na máfia do apito. O Márcio Rezende não está envolvido, né? É uma loucura de pensar que no mesmo campeonato tem um erro do Márcio Rezende do lado do pênalti ali, que tem muita gente que também questiona até, né? Pô, cara, essa é uma das coisas mais... interpretações, né? Essa é uma das coisas que é até bom falar contigo disso, assim, porque tendo essa repercussão toda do Rio Grande do Sul, né? Eu lembro que na época da pesquisa me chamava muito a atenção como quando a gente interagia com pessoas, especialmente do Rio Grande do Sul, falava-se máfia do apito e pensavam no Márcio. Porque os dois acontecimentos foram no mesmo ano. Exato. Né? Então, muita gente, inclusive jogadores do Internacional com quem a gente conversou, associavam, falavam, máfia do apito é o Márcio Rezende, associavam uma coisa a outra, não tem nada a ver. Né? O Márcio, óbvio que acho que institucionalmente o Inter é o maior prejudicado por aquilo que aconteceu. Tenho dúvida disso. Agora, na pessoa física, ninguém foi mais prejudicado que o Márcio, assim, porque por conta de um erro dele, que teria sido de outro tamanho, não houvesse acontecido a máfia do apito, ele ficou associado a um crime que ele não cometeu, que ele não participou. E acabou que, para azar dele, era o último jogo da carreira dele. É verdade. Acabou sendo o último jogo da carreira dele, porque tinham 3 rodadas ainda no campeonato acabar, ele provavelmente se despediria na última rodada, e com aquilo ali ele é afastado do campeonato, ele encerra a carreira dele naquele jogo. Então, assim, ele não pôde voltar, ele não teve mais chance de refazer nada. Então, o Márcio é uma vítima. E a última imagem é a que fica. Não sei se fica, porque eu acho que tem uma imagem, uma carreira muito... eu tô de sacanagem. De grandes momentos, depois ele outras vira comentarista de arbitragem. E, cara, porque isso marcou muito, cara. Aquela jogada, né? E o próprio Edilson, quando eu gravei com ele, ele fala assim, Duda, todo mundo sabia que o Fábio Costa era um jogador, assim, imprudente, vamos dizer assim. Então, assim, era óbvio que aquele era pênalti, tá ligado? Ele gritava, assim. Ele conta pra gente, acabou não entrando no detalhamento da série, né? Porque a série, enfim... Mas nós vamos falar muito da série. Mas o Márcio conta pra gente, acabou não entrando no corte final, que o posicionamento dele, ele tava muito mal posicionado. Ele fala, eu só via a bunda. E ele tem uma frase dele que fala, o Ramon Marques diz que quando você vê bunda, você não entende nada, assim, tipo, não entende jogar alguma coisa assim. Ele tá mal posicionado na hora do lance. Ele tá mal posicionado, ele reconhece isso. E ele, se não me engano, ele fala alguma coisa que... Eu não sei se é Mas isso não entrou na série? Não entrou não por nada, mas porque na época, acho que na hora que ele contou, ficou um pouco longo e a gente achou que não cabia e tal, a justificativa dele, da posição ali, mas ele reconhece na série que estava errado. É que agora eu vou falar, não sei se foi ele que falou isso, ou alguém que comentou do jogo, que eu acho que o Tinga já levanta meio se justificando. E aí nessa ele entende que não foi, mas eu não sei se foi ele que me falou isso. Alguém teve essa leitura do lance, que o Tinga acho que meio já levanta para pedir um cartão ou não, e ele entende aquilo como estivesse assumindo a culpa, e aí ele faz. Ele assumindo a culpa. O que eu me lembro bem do lance... É um erro, de qualquer jeito é erro, né? O que eu me lembro bem do lance é que ele faz, e como ele não marca, o Tinga assim, tá bom, só não me expulsa, né? Daí ele expulsa
E aí o Tinga, tipo assim, não é possível, tipo assim, Eu não sei se foi o Márcio, alguém fala que entende aqui, ou que achava que o Márcio tinha entendido aquilo como uma confissão. Alguém que estava no campo, eu não lembro quem falou. Talvez tenha sido o próprio Márcio, mas não vou acreditar ele aqui. Porque eu não mas assim, até eu conversei com o Fernando Carvalho também, eu já tinha gravado com ele há muito tempo, enfim, o Fernando é um conhecido meu, sou muito amigo do filho dele, do Martin, de Piá, somos contemporâneos. Então conheço o Fernando há anos. E o Fernando me disse até que... E não se transformou em Colorado. Puxa, jamais, tá louco? Pelo amor de Deus. Pelo contrário, a gente só é amigo porque a gente tem essas diferenças assim, entendeu? Porque às vezes... Não, eu ia dizer, o Fernando Carvalho, até quando eu gravei com o Edilson, ele me ligou e disse, cara, muito boa a tua entrevista, não sei o quê, tal. E aí, claro, falou coisas, né, em off aqui, mas ele me disse, cara, pô, eu até reclamei com o Bruno, eu não sei se foi contigo. Foi. Porra, velho, falei coisa pra caralho, velho, e vocês me não botam a porra do negócio. Eu falei, cara, é um documentário, velho, que é difícil tu... Porque, vamos lá, quanto tempo os depoimentos para documentário? 10 horas. Ah, não, a do Edilson, o Edilson falou quase 10 horas para a série. O presidente Fernando Carvalho deve ter falado 1 hora e pouco, não lembro exatamente agora. De fato, no final do dia são só 90 minutos, né? Eu entendi muito, o presidente me ligou, elogiou a série, mas também reclamou especialmente da forma incisiva como ele tratou a relação com o Sveiter, que na época ele falou foi muito complicado. E eu falei para ele, presidente, tem vamos lá, duas coisas aqui, né? Isso aí para ele, um abraço, presidente Fernando Carvalho também, um cara que eu tenho uma admiração pela trajetória no futebol, sem dúvida alguma. Eu falei, presidente, tem duas coisas aqui. A primeira foi que eu até gravei Fernando Carvalho antes do Sveiter. E aí eu fui entrevistar o Sveiter meio para levar as queixas do Fernando e ver se desenvolvia um embate que poderia ser até interessante para a série ter esses dois gigantes. É um outro episódio da coisa, né? Só que quando começa a entrevista, o Sveiter já está em outra onda. Ele reconhece o erro dele. E aí não tem como fazer um debate acontecer. Não tinha mais aquela força que na época eles ficavam discutindo na imprensa com opiniões diferentes. Agora não tinha muito isso. O Sveiter ele reconheceu para a gente que não o mérito da decisão dele. Mas uma das coisas que era a grande queixa do presidente Fernando Carvalho na época, eu acho, é a forma como o Sveiter tomou a decisão, que ele toma de maneira monocrática. Isso, é ele que decide, não tem nenhum colegiado. E ele fala pra gente, eu não lembro se isso chegou a entrar no corte final da série, acho que também, não sei se entrou, acho que não. Ele fala pra gente assim, cara, que ele se arrependia da forma como ele decidiu. Que, do ponto de vista dele, ele já sabia que ele tinha o colegiado todo, só que convocar o colegiado demoraria mais tempo e a situação era muito urgente. Então, para acelerar o processo, ele toma a liberdade de fazer aquilo com a confiança que ele teria dos outros membros para acelerar, porque ele já sabia qual era o resultado. E acaba que ele acha que isso não precisava, porque ficou um peso muito grande sobre ele e abriu questionamento sobre a decisão. Então, não era decisão do mérito, mas da forma. E o presidente, ele fala, inclusive, a gente pergunta para ele, pô, você não acha que devia ter voltado a outros jogos, outros campeonatos? Ele fala, sim. Então, tudo que o Sveiter meio era contra na época, hoje ele falou diferente, assim, ele já reviu um pouco a posição dele. E ele não tinha o conflito que o presidente queria. Passado 20 anos é muito mais fácil falar sobre o assunto do que na hora, né? Aí eu falei, presidente, esse conflito não aconteceu para mim. Eu sei que aconteceu na época. E a outra coisa que é muito importante a galera entender, para os colorados talvez seja mais difícil, porque dói muito neles. Mas a série não é sobre o título que o Inter não ganhou. Na verdade, para mim, eu até costumo dizer, a série mesmo, ela acaba, para mim, quando o Sveiter anula os jogos. Antes dos jogos serem feitos. Porque o que nos motivou a fazer aquilo, e que eu não posso, principalmente eu não posso perder a chance de sublinhar para quem vier assistir, ou pensar em assistir, é que a história da máfia do apito, desses personagens, que um estava adulterando o resultado, o outro estava comprando um vídeo da Série A, o outro estava pagando uma dívida, o outro era um jornalista, não início de carreira, mas, cara, com a sua maior matéria na mão, trabalhando junto com o Ministério Público como se fosse um promotor em busca de investigação. Os promotores estavam diante de um caso que considerariam um de maiores das suas carreiras. Cara, eram várias pessoas, umas 10, 12 pessoas que estavam vivendo dias de uma aventura tão absurda, tão surreal na vida delas, e a série é sobre essa loucura desses caras que viveram aquilo. A série não é para fazer investigação de nada, a série, sobretudo, cara, olha que loucura essa história que está dentro do futebol brasileiro, que talvez não tenha tido o olhar nesse sentido, da adrenalina humana que as pessoas viveram.
e que teve as suas consequências. O título do Inter é uma consequência disso, mas a nossa série é sobre aquilo ali. Quando o Edilson exatamente, quando o Edilson é pego, quando sai a notícia, quando ele vai preso, quando o STJD toma a decisão que é anular os jogos, para mim acabou a série ali, tipo, cara. Só que a gente tem uma responsabilidade. Ou essa história, né? Poderia mostrar um novo capítulo. Não, a gente precisa mostrar os efeitos daquilo. Mas assim, o que nos motivou, o que a gente acha que é o grande coração da série, é essa adrenalina dessa loucura. É muita coisa surreal acontecendo ao mesmo tempo, coincidências incríveis, aventuras, adrenalina mesmo no sangue, que a série tem muito isso, tem um espírito de filme de ação, né? A série não é um documentário investigativo, que está mostrando documentos, ela é totalmente inspirada em filmes de ação, referências de faroeste, sabe? A gente queria mostrar o futebol brasileiro, uma história dentro da história do futebol brasileiro. Pra gente era isso que nos motivava. Óbvio que ela tinha todos os efeitos e a gente precisava dar conta, explicar o que aconteceu depois. É importante prestar conta. Mas, assim, não era um outro caso, assim, a gente ficar repercutindo essa parada, pra gente, até esteticamente, tá fazendo um documentário, uma série ali com um repertório visual, não funcionava, mas eu entendo. E aquela coisa, nada impede que outras pessoas não façam outros materiais de Máfia do Apito. Quando a gente senta sobre um tema desse, a gente escolhe o processo de direção, ele é um processo basicamente de escolha. Você tem uma porção de coisa na mão, uma porção de coisa incrível, você escolhe o que você pega, o que você deixa para trás. E, naturalmente, qualquer outra pessoa no meu lugar teria escolhido outras coisas, é normal. E eu respondo por essas coisas. Mas fica a coisa para fora. Eu entendo que especialmente para os colorados, especialmente para o presidente, que foi tão vigoroso, tão firme naquela luta, possa ter incomodado um pouquinho, mas faz parte do nosso processo. Tia, bom, a série Máfia do Apito conseguiu ouvir o Edilson Pereira de Carvalho, o André Rizek, a Thaís Oyama. Oyama. O Gibão, que nunca tinha sido escutado, que é o apostador que é o cara negociava. Que praticamente é o protagonista, né? Ele junto com o Edilson. Mas tem um árbitro que inicia Paulo Danelon. Esse cara sumiu? Não, ele vive em Piracicaba ainda hoje, mas ele não quis falar com a série, assim como outros personagens. Teve um dos caras dos articuladores, que era o Vanderlei Pololi, tampouco quis falar com a série. Há um outro articulador, que é o Daniel Jimenez, que é um nome citado, que consta que desapareceu, o carro dele foi encontrado carbonizado depois de um tempo. É um cara que tem uma história meio estranha, assim, no sentido de que, eu não sei se, eu acho que ele chegou a ser dado como morto, eu não tenho certeza, mas durante muito tempo o status dele era desaparecido. Uhum. Né? Tem matérias da família procurando, um negócio meio barra pesada. Então, esse é um cara que não é encontrável mais, aparentemente. Mas, de resto, quase todo mundo Mas vocês falou. acharam o Danelon? Não, sim, ele não quis quis falar. Ele e o Vanderlei Polori foram procurados pela série e não quiseram falar. O Protógenes Queiroz também, que é delegado da Polícia Federal, da mesma forma. E o que mais? E entrando no Edilson, que eu vim depois de entrevistar e tudo mais, ele fez nome ao podcast inúmeras insinuações ou denúncias, vamos dizer, não sei exatamente a palavra. Denúncia. De que, vamos lá, que a série, ele deu muito depoimento, foi pouco usado. Outra coisa que ele falou, a série falou muito mais de mim do que a coisa, né? Tipo assim, tentou montar uma história como se eu fosse corrupto desde pequeno, vamos dizer assim. Enfim, e outras coisas também, pagamento, não pagamento, me entregaram bebida, estava aberto, etc e tal. Vamos tentar resumir mais ou menos essas inúmeras falas do Edilson de uma forma com que também não precise ficar só nesse assunto, porque eu acho que tem muita outra coisa. Não, cara, eu acho que o Edilson ele participa da série e, como todo mundo, ele é público da série. Então, ele assistir, achar o que ele quiser achar da série, eu respeito. Assim como a gente acabou de falar do presidente Fernando Carvalho também, que tem suas colocações, é natural que ele gosta ou não gosta, eu respeito isso aí, não tem que comentar a expectativa dele a respeito da série. Eu discordo profundamente que a série seja sobre ele, acho que talvez o primeiro episódio tenha um grande foco nele. Acho que a série ela é super cuidadosa em mostrar vários protagonistas. Quando a série, inclusive, tem uma vinheta de abertura feita com um baralho, né, um jogo de cartas, onde a gente mostra todos os personagens em tamanho igual, assim, né? Tem muitos personagens na série. Eu acho um pouco de vaidade ele achar que a série é sobre ele. Mas entendo que na vida dele aquilo repercute de uma maneira que seja o que mais ele vê, o que ele mais percebe, porque de fato tem impacto ali ao redor dele. Mas eu não acho definitivamente uma série sobre ele. Agora, sim, é uma série que mostra a trajetória dele no esporte.
né? Desde jovem, ele conta da atitude mais intempestiva dele, né? Na várzea, de como ele arbitrava. E a série vai buscar muitas pessoas do convívio dele. Isso, muitas das amigos. quais indicadas por ele para falar para a série. Né? Apontadas por ele, sugeridas por ele em algum momento, quando a gente vai ver quem são as pessoas daquela época, tem vários, inclusive o melhor amigo dele fala na série. Né? A gente não chegou ao melhor amigo dele sem que ele soubesse. Então, assim, e as pessoas contam isso. Não sou, a gente monta essa história de fato. Porque a questão não é mostrar o Edilson. Estou pouco interessado, ou tive pouco interessado sobre... Inclusive, tinha muito mais informação de ordem pessoal do Edilson, nenhuma delas foi parar na série. Que naturalmente chegavam pra gente que a gente falava, cara, isso não interessa, não é uma questão sobre crucificá-lo. Pelo contrário, eu acho inclusive errado que as pessoas tratem o Edilson como joguem sobre ele o ônus de ser a corrupção do futebol brasileiro. Cara, o Edilson é um retrato de um sistema que, cara, ele vai cometendo pequenas fraudes ao longo da carreira dele, quando ele falsifica um diploma para entrar na escola de arbitragem contado por ele, né? Um escândalo que foi descoberto pelo Juca, que foi em 2003. Em 2003, a Federação Paulista, sabendo disso já, perdoa ele, deixa ele continuar apitando. Né? Ele conta para o André Rizek, já na época, quando o André Rizek faz a matéria da Veja, e o André Rizek fala, pô, a gente queria tirar uma foto sua como analista de telefonia. Que você... lembro, isso aí. E o André Rizek conta que ele, Edilson, conta, não, mas isso aqui são umas notas que eu compro, nunca mexi num telefone. A série não tem muitos fatos novos. Ela só organiza e mostra que, cara, a trajetória dele já é marcada por fraudes, vamos dizer assim, que o sistema do futebol deixou ele chegar lá. Então, eu não acho que é sobre o Edilson, entendo que ele perceba assim, claro, se eu tivesse no lugar dele eu acho que eu veria, porque, pô, afeta a minha vida diretamente. Mas não é sobre isso, a gente tem cuidado de mostrar uma série de personagens, e acho mais. E acho que a série tem um cuidado, se você olhar com atenção dos 10, 12 personagens que aparecem lá, nenhum deles, nem os que supostamente fazem o trabalho limpo, o melhor trabalho, nenhum deles sai ileso da série. Todo mundo tem alguma coisa, você pode questionar a atitude deles. Então você mostra o André Rizek lendo uma carta anônima que foi mandada para o Ministério Público, a mando de quem? Você conhece quem? Eu pergunto, você conhece quem mandou essa carta? E ele, né, dá a resposta dele lá que vocês possam ver na série. Né? Você vê que o Ministério Público também fala, não, eu não sabia que a carta não era anônima. Todo mundo ali fez, né? Aí tem o cara o próprio Rizek, que depois confessa, cara, quando ele descobriu que a matéria estava sendo vazada para outro lugar, aí a gente decide, o Ministério Público não quer que eu coloque no ar, eu coloco no ar. Pô, Globo, né? Aí se pergunta, é certo ou errado? Eu não estou dizendo que é errado, não estou ensinando que seja errado. Mas eu acho plausível questionar, cara, a matéria jornalística pode sair antes da justiça? Um trabalho como esse? Cada um está fazendo o seu ali, né? E eu acho que a série não deixa ninguém intacto. Ninguém intacto. Óbvio que um camarada que está recebendo grana para alterar resultado e que conta isso, é óbvio que ele tem um nível de exposição muito maior. Mas a série não é sobre ele, não quis que fosse sobre ele, entendo que ele veja assim. E acho mais, acho que o Edilson não pode ser vilanizado. Acho que é muito fácil tacar nele essa parada. Ele tem a responsabilidade dele, pagou na medida do que a lei permitia na época. Agora, acho que a maior questão da série é sobre a estrutura do futebol brasileiro, não é sobre o Edilson. Não acho. Mas aí, cada um assiste, interpreta como quiser e eu respeito a dele. A ideia de fazer 20 anos depois dessa série é pelo aniversário dos 20 anos ou porque era um assunto pouco explorado? Duda, na verdade, nenhuma coisa nem outra. Assim. Quando a gente trabalha em audiovisual, é muito comum as produtoras trabalharem, como é um mercado muito difícil, ainda mais falando de séries grandes como essa, muito pouco espaço para séries como essa, você é um território hostil, assim, conseguir comercializar um projeto como esse. É muita gente disputando poucas oportunidades. Então, normalmente, a gente trabalha com, às vezes, 20, 25 ideias a cada época. A gente está apresentando aqui ali um monte de ideias ao mesmo tempo. Para a gente, a Máfia do Apito era uma das ideias que, à época, a gente achava legal e a gente sabia que ali na frente haveria uma efeméride de 20 anos. Entendi. E, em algum momento, a negociação comercial desse produto avançou frente a outros que a gente tinha em casa. Né? Foi mais bem sucedida e aí a produção se iniciou, né? Se iniciou e ela foi lançada com esse intuito. Mas por que dessa série? Por duas razões principais. Primeiro, porque comercialmente é muito comum hoje, especialmente no Brasil, duas coisas que vendem muito nas plataformas de streaming: crime e celebridade. A minha produtora, a Fildermatch, a gente trabalha com futebol, com esporte, né? De maneira geral. Que em geral não combina com crime, né? Combina com celebridade. A gente tem a série do Romário, por exemplo, que a gente já falou, vai falar mais daqui a pouco.
Mas quando a gente pensa em crime no futebol, eu nunca quis trabalhar com crimes de pessoas no futebol, vamos dizer aqui, tipo o caso do goleiro Bruno. Não é uma coisa que me interessa, porque o fato dele ser goleiro é um detalhe, porque o crime é um assassinato, não tem nada a ver com o futebol. Né? Ele podia ser um arquiteto, ele podia ser engenheiro, mecânico, qualquer coisa. Quando a gente olha crimes no futebol, a máfia do apito sempre foi um dos grandes crimes do futebol brasileiro. Eu sempre soube que ali tinha potencial comercial. Então esse é o primeiro aspecto. De falar, pô, vamos olhar isso aqui. E aí, quando eu começo a conversar com os meus amigos da Joy Comunicação, que é outra produtora que se associou a gente para fazer, é um assunto que a gente gostava. Estava listado entre as coisas, conversar, fazer umas reuniões, bater uns papos meio generalistas. Para a gente, para mim, especialmente como diretor, começa a acontecer no momento que eu entendo que tem uma abordagem original para fazer. E qual era a abordagem original? A que eu acabei de falar para você. Falar da estrutura do futebol brasileiro. Quando a gente começa a ver que o Edilson tinha deixado pelo caminho várias sinalizações dessas fraudes, que não eram... A gente nem precisou investigar, isso estava ali no ar, publicado. A gente só começou a organizar por aí. Falou, cara, olha isso aqui que aconteceu antes. Será que tem mais coisa? Será que a personalidade dele já dizia, já dava mais sinais para os amigos, para o futebol amador, para a Federação Paulista, de que era um cara suscetível a isso? Aí a gente começa a ver, puta, aqui tem uma história para contar, porque os meus filmes, eles são pautados por, para mim, sobretudo, são grandes histórias no sentido de aventura mesmo, né? Quando eu escolho trabalhar com o Romário, na que a gente fez a série do Romário, na época nenhum grande jogador brasileiro tinha feito sua série ainda, não na época que foi lançado, na época que eu acerto com o Romário. Fechei com o Romário em 2020, a gente começa a trabalhar em 2020, a série saiu em 2024. Então foram 4 anos. Não tinha Neymar, não tinha Ronaldinho Gaúcho, não tinha Ronaldo, ninguém tinha feito série. Adriano, ninguém tinha feito série. E quando eu escolho, em tese, estavam todos livres, ninguém tinha feito. E eu escolho o Romário por uma razão específica, porque a história do cara é do caralho. É inacreditável. Se alguém escrever, se algum roteirista pegar e escrever, você fala mentira. O nível de coincidência, de acaso, de como o universo conspira para aquilo tudo acontecer, aí é que me pega. E a máfia do apito, a gente começou a ver, eu falei, caralho, mesma coisa, se algum roteirista escrevesse a história desse camarada, ia parecer surreal. Isso é o que me pega como diretor. Entendi. A sensação de achar uma grande história nesse sentido. Quando essa grande história está dentro de um grande caso, como é a máfia do apito, melhor porque favorece comercialmente. Mas o meu drive não é esse. Não, comercialmente, tu quer dizer vender mesmo vender para um grande player pagar, exatamente. Porque assim, a gente não ganha normalmente nessas negociações por exibição. Né? Quanto mais for exibido, mais a gente ganha. Não, a gente ganha, na verdade, nossa negociação é viabilizar um contrato com um parceiro que nos permita filmar aquilo. Paga, porque é muito caro fazer uma série como essa. Então a gente precisa de financiamento. Então, quando você consegue, seja através de lei de incentivo, seja através de uma venda direta, seja através de um patrocínio, levantar essa verba e contar essa história, isso para a gente é a nossa vitória, a gente se remunera a partir do trabalho realizado nessa hora aí. Né? Então, quando eu falo comercialmente, é bom que você me dê essa oportunidade de explicar, chegar para o mercado e mostrar um produto que eles falam, puta, isso aqui interessa, isso aqui tem audiência. E aí o interesse disso não é nem nosso, é dos algoritmos que controlam, né, que dizem o que o público quer ou não quer hoje em dia, que normalmente as plataformas... Mas eu acho até meio, tipo assim, o aniversário, né, a data... Ajuda pra caramba. Certamente. Não tenho dúvida do lado de quem comprou, a olhar e falar, pô, eles vão filmar isso em 2024, vai ficar para 2025, vai ter 20... Não tenho a menor dúvida que isso ajuda a decisão de investimento. Isso é o que vende a parada. E a gente também coloca isso como um fator. Agora, você me perguntou quando começa, se é por isso, e no caso da Máfia do Apito, não foi por isso. Entendi, era pela história em si, o enredo que... Até porque o que costuma acontecer também muito é quase toda a história que a gente quer contar, ela vai ter alguma efeméride. Mais um ano, mais ou menos um ano, vai fazer 20, 25, 15, 10 anos. Então você espera um pouco mais. Então, assim, o fator da efeméride, da data redonda, ele ajuda talvez a comercializar num determinado momento. Talvez se a série fosse, se os 20 anos fosse 2026, naquele momento que eu negociei, não teria sido comprado, provavelmente teria se tratado desse assunto um ano depois na negociação, óbvio, porque essas séries demoram muito para produzir. Então se negocia, a gente fechou com a Globo ainda em 2023. Começou a filmar em 24 e lançou em 25. Então você vê, só por aí já são 2 anos quase de... Ô Bruno, mas assim, tu imaginou que ia dar essa repercussão, porque a repercussão, eu não sei se essa repercussão é porque eu moro no Rio Grande do Sul e ela de fato mexeu com a estrutura lá, né, principalmente com os colorados, ou se nos outros lugares que tu,
enfim, percebe, a série também está sendo comentada pra caramba? Acho que sim, a série teve um resultado muito bacana, muito envaidecedor para todo mundo que fez ter tido esse resultado inclusive, eu acho que a repercussão do caso do Inter mostra que a série não é sobre o Edilson Pereira de Carvalho. Isso que está falando aqui, né? Tipo, no final do dia, não é sobre a vida dele ou o que ele alegou. Não é sobre isso. A série é sobre muitas outras coisas, apesar de também ter isso. Não tenho dúvida que de todas as federações do Estado brasileiro, sem dúvida, o Rio Grande do Sul foi onde ela teve mais... Mas sabia que ia respingar mais no Rio Grande do Sul? Cara, imaginou que poderia? Ou com a torcida do Corinthians, por exemplo. Tipo, pô, esse cara tá botando o isso aí, já passou, sei lá. Se eu falar que não, parece que eu sou meio idiota. E talvez eu seja meio idiota, porque eu não lembro de pensar que o Rio Grande... Óbvio que imaginava que teria um interesse lá, mas talvez não imaginasse o tamanho e a desproporção, no sentido que, assim, que realmente foi muito intenso, as consequências lá são maiores. Porque, por exemplo, você vê uma série como Romário, que é uma série de maior apelo comercial, vamos dizer assim, envolve um grande ídolo mundial, tudo isso. Ele, por mais de ter tido muitos feedbacks incríveis, não tem ninguém que saia da cadeira para fazer alguma coisa porque assistiu Romário. Não diretamente, talvez até tenha de mais inconsciente, tudo se inspire. Mas uma torcida, como eu disse, se mobilizar por uma causa, não é um resultado que eu tenha tido com o Romário, por exemplo. Sim, sabe? Claro. Então, isso não tem como você esperar que isso... Em nenhum momento eu achei que eles fossem pleitear de novo o título. Isso em nenhum momento me ocorreu. E ainda mais com a força que aparentemente está. Às vezes eu fico daqui ao contrário. Eu fico, cara, será que está tão grande quanto parece ser para mim lá no Sul mesmo? Como eu não fui lá. Tá sendo bem falado. Eu fico nesse... No momento que nós estamos conversando aqui, um assunto que é uma janela que está aberta, entendeu? O Inter tá jogando brasileiro, enfim. Tá como o Inter tá meio mal, não cai nem sobe, não tá naquele limbo ali e tal, tá tendo dificuldades até, né? E sim, é um assunto que é bem recorrente. Não, eu percebo pelos feedbacks, mas... E até porque se o Inter pleiteia aí, tem sucesso, é um título que o Inter não tem desde os anos 70, entendeu? Mudaria um pouco. Sim. Mudaria bastante, aliás. Eu não vou fingir que isso não mexe com a minha expectativa de torcer para que eles tenham êxito, porque... Eu gostaria que o Inter fosse... Claro que eu gostaria. Não, de novo, sem tirar o título do Corinthians, deu mérito com isso. Sim, esse... E eu digo assim, eu gostaria que eles tivessem, sobretudo, se houver caminho jurídico que legitima esse passo. É porque eu não tenho conhecimento. Eu não gostaria que fosse feito um artifício qualquer, inventado, e sem embasamento, por uma canetada de alguém seria lamentável. A história do Inter não combinaria com isso, a meu ver. Agora, eu imagino que quem está se mobilizando nesse sentido está estudando, está encontrando literatura jurídica para defender isso. Eu não me debrucei sobre tal, mas se acontecer, eu vou ficar muito feliz. Tem um título que foi dividido, acho que no Campeonato Paulista. Tem, 72, eu acho. Tem alguma coisa assim. É diferente, né? Ali no caso foi um erro de fato. Sim, o argumento é um pouco esse, não, né? O árbitro errou a contagem dos pênaltis. Contagem dos pênaltis, né? Contou, encerrou a disputa dos pênaltis antes da hora. Né? Mas é uma coisa diferente, porque aquele jogo de fato não acabou. O que pega no caso do Campeonato Brasileiro de 2005 é que os jogos voltaram e o campeonato acabou. Ele teve sua conclusão daquela forma. O Inter aceitou, voltou a jogar, ainda que pressionado, constrangido a voltar a jogar. Que me parece que foi isso que aconteceu realmente. Cara, eu me lembro, o Inter da volta olímpica, como se tivesse sido campeão, com as faixas, campeão. Enfim, aquele ano realmente foi... Eu estava trabalhando já na imprensa, eu já era da rádio. Então eu me lembro bem de ligar para esses Veiter aí toda hora. Ele entrava no ar toda hora lá na rádio. Eu trabalhava na Band, era estagiário da Band. Então era eu que fazia os contatos, entendeu? Eu e um ou dois estagiários. E ligava para todos esses caras aí, todos, tudo. Eu geralmente já estava, em 2005, eu tinha acabado de deixar de ser estagiário, mas estava começando a trabalhar. Tava nessa loucura. Uma coisa, o Edilson deu algumas entrevistas recentes. Até que ponto isso mexeu com a série? Por exemplo, ele deu pro Cartoloco e pro Benja. Cara, então, as entrevistas que ele fez pro Cartoloco e pro Benja foram explosivas, né, naquela época, entendeu? Sim, elas estão no centro de uma discussão jurídica agora, nesse momento, porque, de fato, o Edilson moveu um processo contra a Johnny, que é a nossa parceira, já citei aqui, que é quem tinha um acordo comercial e de direitos com ele para o material da série. A minha empresa, a gente comprou uma entrevista que a Johnny produziu com o Edilson. Como a gente compra vários direitos para poder fazer uma série. Os direitos de imagem de arquivo, cedidos por uma pessoa, por outra, por campeonatos e tal. A gente adquiriu os direitos daquela entrevista para poder utilizar. E era uma entrevista que previa uma exclusividade até o lançamento da série. E, de fato, essas entrevistas aí que você citou,
elas geraram um desentendimento de interpretação. Deixa para a justiça cravar, mas um desentendimento entre as partes, no caso a Joy e o Edilson, né, que tem a minha empresa e a Globo, que foram as pessoas que adquiriram o direito daquela entrevista, nós acompanhamos como a gente chama de partes interessadas. Partes interessadas. Né? Mas nós não somos alvo real de ação nenhuma que está sendo discutida entre eles. A única coisa que eu posso dizer nesse sentido é que eu tive total acesso a tudo que a Join, essa empresa, fez em termos de contrato, de termo, tudo que foi assinado, e eu não tenho nenhuma dúvida sobre como eles agiram corretamente e que eles não têm risco nenhum com isso, né? Essa é a minha visão. Evidentemente, a justiça é um caminho legal e legítimo para qualquer divergência que a gente tem na sociedade. E se o Edilson e a Joy têm essa divergência agora, que eles discutam ali e entendam. A minha visão do que eu li é que eu tenho total confiança nos parceiros que eu escolhi e tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles. Não, porque, né, o Bruno, qualquer entrevista que o Edilson ele deu, mas para mim, aliás, um dia depois que a série foi hora, então não tem quebra de contrato no meu caso. Não sou caso, não. Sou caso inteiro. Não, eu ia te dizer, é muito difícil que tenha alguma coisa nova. Peraí, mas só uma coisa também. O Benji e o Cartoloco tem nada a ver com essa história. Sim, não. Nem você teria tampouco. Assim como eu fiz jornalismo, eles fizeram. Ele deu várias outras. E ele já deu várias entrevistas depois também. deu várias outras. Por isso que eu digo isso, quer dizer, as entrevistas do Edilson não há novidades, né? Porque não há fatos novos nessa história. Eu acho que as entrevistas dele não trazem muitos fatos novos. Tem alguns fatos novos ali na série, eu acho, mas os fatos novos que existiam em torno dessa história teriam com outras pessoas. Por isso ele entrevista também outras pessoas. Vai em busca de outras visões, porque o discurso do Edilson não é que ele, não só ele não tem nada novo, como ele também, ao mesmo tempo, cada vez que ele fala, é muito comum que ele se desdiga, né? Na próxima entrevista ele fala o contrário da primeira. É muito comum isso acontecer. O Edilson tem um livro publicado com muitas coisas que ele diz diferente do que ele conta na série, né? Então ele conta, por exemplo, durante muito tempo ele falou que estava pressionado por dívidas para fazer... No livro? Não, ele fala até, acho que no livro, não lembro agora o que você fala, mas ele fala isso no ar na época, em 2005. Entrevista da época, beleza. E tá na série ele falando isso, o repórter perguntando, se você fez alguma coisa, foi que você estava sendo pressionado por dívida? Ele fala, com certeza. E na série ele fala, não era pressionado por ninguém. Então, essa imprecisão dos fatos da memória disso, para a gente que queremos contar uma história, a gente ouve ele, claro, temos que escutá-lo. Mas a gente vai ao redor em outras pessoas para ouvir também, né? E aí vem a movimentação de buscar pessoas da época também, que convivendo com ele antes do futebol, para poder compor isso. Mas, na verdade, assim, de novo, as entrevistas que ele deu fazem parte já dessa história, estão sendo discutidas por quem tem que discutir na justiça, para a gente não mudou nada, até porque a série estava feita. Agora, de fato, uma vez que havia uma exclusividade, é grave. Qualquer quebra de contrato no sentido comum esse é ruim também, é ruim, certamente. Porque acho que na época que saem essas duas entrevistas que realmente mexeram, assim, né, não deu repercussão da série, porque a série tem outros personagens, é muito mais detalhado, conta uma história, né, mas ali a gente nem sabia que viria a série. Ao menos eu não sabia. Entendeu? A série vem depois e eu achei muito legal por ser datada, por ter... E eu sou muito fã de série, então o próprio canal aqui tem alguns documentários assim que são muito legais de se ver. Agora uma outra pergunta. O cara que corrompe, né? Primeiro o Daniel, em consequência o Edilson, que é o Gibão. Não, quem corrompe Paulo Danelon é o outro árbitro. O Daniel é o cara que... Vamos lá. Tem o Paulo Danelon e o Edilson, são os dois árbitros. Tá. Né? E você tem o Daniel Gimenez e o Gibão com pessoas que... Perfeito. Querem o Gibão resultado. Corrompe um árbitro que depois busca o Edilson. Esse um árbitro não quis dar entrevista. O Gibão, sim. O Gibão é o cara que na série tá tomando um uísque numa piscina e tudo mais. Não foi muito romantizado o cara que corrompeu o futebol brasileiro na série? Cara, eu acho genial esse comentário assim, sobre ser romantizado. Na verdade, eu acho que, primeiro, ele é um sujeito altamente carismático, como a série mostra. O trato com ele em Piracicaba tem até um depoimento disso, que uma pessoa de Piracicaba lá nos fala isso da série, que, cara, chega num bar lá, ele é celebrado, as pessoas gostam de ouvi-lo contar história. No off, ele já é esse personagem carismático, que quando a série o encontra, transborda, né? Se liga a câmera, ele fala as coisas que ele fala.
né? Eu não vejo de forma alguma como romantizado, porque a gente não Ou culpa... glamorizando, sei lá. Cara, eu entendo pra caramba isso. A minha visão é que isso tá no olho de quem assiste, mais do que na proposta de quem mostra. Você sabe que eu achei do caralho a estética, tá? Bonito. Não, eu acho bonito também. Porque, cara, e a última cena é um drone que sobe, e ele tá bem de boa. A gente mostra. Quando termina com ele falando que, né, recebeu proposta para posar pelado e tal, que para mim tudo aquilo é uma caricatura do nosso país. Sim. Quando a gente olha, a quantidade de pessoas que me chegam para caraca, adorei o Gibão, eu falo, pois é, mas o que ele falou que atribui mérito a ele? Ele está o tempo todo contando o máximo que ele pode fazer é se em algum momento dizer, como o Edilson afirma, que ele pediu um resultado e o Edilson não entregava. Isso acontece, o Edilson conta isso. Então, em algum grau, você pode achar que ele foi vitimizado ali? Pode, acho até que é compreensível isso, porque o próprio Edilson conta que várias vezes apitava contra o resultado que ele combinava. Pois do banco, então, o primeiro. Então, como é que o cara não vai se vitimizar? Ele vai acabar parecendo vitimizado. Agora, todas as ações de corrupção dele estão listadas ali, né, do que ele fez. Não teve... A gente mostra que, inclusive, ele também antes já era jogador compulsivo, né? Desde a adolescência era um cara que apostava muito, que vivia disso. O histórico que a gente faz com o Edilson também fazemos com o Gibão. Eles se encontram, né? São duas retas que se encontram em algum momento ali na fragilidade do futebol brasileiro. Então, mas eu acho que nós temos esse certo olhar glamourizado, para usar a palavra que você escolheu aí, sobre os criminosos das pequenas fraudes, o cara que faz a contravenção. É como o contraventor do jogo do bicho do Carnaval do Rio, sabe? A gente tem isso no Brasil. O cara que não matou alguém, que o crime dele é meio... Sim, né? a gente relativiza. Eu acho que esse glamour vem muito mais do nosso olhar cultural do que da série em si. Né? A série faz o que tem que fazer, coloca ele no lugar que ele está, de um camarada que atuou nas sombras do futebol, né? E que vive a vida dele hoje com tranquilidade, que diz que não se arrepende, que faria tudo novamente. Faria tudo de novo, tudo certo. O que eu vou dizer, é o cara. Esse cara topou falar com a gente. Quando a gente começa a fazer série, a gente não sabe que o Gibão é assim. O Gibão nunca tinha falado. A gente não sabia quem seria esse personagem. Não tinha intenção de glamourizar. A gente vai atrás. A galera da Joyce, meus parceiros que foram os grandes responsáveis por encontrar os personagens, encontraram o Edilson, encontraram o Gibão, vão até ele para convencê-lo a falar, argumentar, não sei o quê. Quando eles voltam, meu irmão, você não está entendendo. Bruno, você não está entendendo a figura. Porra, o cara, meu irmão, ficou no bar contando para todo mundo morrendo de rir, não sei o que, a figura. Eu falei, não é possível. Aí, quando chegou na véspera da filmagem, eles sempre falavam isso, né? E eu ainda meio reticente, não querendo cair nesse lugar. Aí eles falaram para mim, a gente foi lá para Piracicaba para gravar, e aí eles falaram assim, cara, a gente marcou com o Gibão hoje, na véspera. A gente vai num bar, você precisa ver esse cara antes de filmar. Tu não tá entendendo. Você não está se preparando como deveria para essa entrevista. Como ele merece. Não, como merece. Tipo assim, não é por fato dele merecer, é porque você não tá entendendo o que vai acontecer amanhã quando você encontrar esse cara. E eles me insistem, eu vou. Eu falo, tá bom, vamos lá, vou com uma certa má vontade, vou. E aí, cara, acontece, o Gibão conta as coisas mais escabrosas, lá da esposa dele, ele ficou assim, meu irmão, e todo mundo dando risada, os amigos todos, as histórias eram inacreditáveis, e só aventura maluca, né, que não cabe, muita gente particular. E eu comecei a entender o personagem que no dia seguinte se apresentou para a série, né? E aí a gente acaba de gravar, e aí eu lembro que estava muito cansado, às vezes, uma batida grande, filmagem pela interior de São Paulo. Gibão foi o último dia, acho que em Piracicaba. E aí, para piorar, para gravar, o Vasco jogava naquela noite. E aí eu falei, cara, eu vou pro hotel, tô cansadão, vou ver o jogo e tal. Os meninos também, o Daniel e o Mário da Joint também são vascaínos. Aí eles falaram, pô, Gibão tá chamando a gente para ir pro bar de novo hoje. Que eu falei, pô, vocês estão malucos, não vou, não. Pô, vamos lá. Eu falei, cara, eu não vou. Para mim já deu, tô cansado, vou ficar no quarto. E aí e acabei não fui. Eles falaram para mim no dia seguinte, quando chegaram lá, na véspera, quando eu fui, eram 6 ou 7 pessoas na mesa. Ele falou que eram 60 pessoas na mesa no dia seguinte. E ele contando e todo mundo batendo palma, falando que é tipo um stand-up do Gibão. Entendeu? Que assim, o cara é muito carismático, é o que é, as pessoas gostam dele, né? Então eu acho que esse encantamento vem do carisma natural que ele tem e de um olhar nosso para esse tipo de crime, que no Brasil acontece muito, né? Acontece bastante. Viu a história do Castor de Andrade? Maravilhoso. O Castor de Andrade ele é romantizado, ele naturalmente romantizava a própria história dele. Eu acho que é um pouco isso, sabe?
A história do Castor de Andrade, tu não chegou a ter oportunidade de contar. Não. Mas é maravilhosa. É maravilhosa. Eu Essa é gosto uma das séries mais do caralho que tem. Também tá na Globoplay. É uma série que eu adoraria ter tido a chance de trabalhar, sem dúvida nenhuma. Em relação a assuntos, eu quero falar do Romário e também quero te servir um franguinho da tô de olho aí já. Eu vou passar pra cá, pra passar pro prato ali. Ô, Bruno, só por gentileza, pega com o guardanapinho, tá? Fechado. Pra te não me cagar. Não te queimar, assopra, etc e tal, porque né, essas coxinhas da Ave Serra são maravilhosas. Já vou colocar o nosso bifiante aqui nas pedras, linda, já, ó. Coisa linda isso. Claro, vieste muito bem. Depois, Rafa, tu me alcança aqui pra pegar, por gentileza, a tábua aqui pra... Eu ia te perguntar o seguinte, antes da gente entrar no assunto do Romário. Quais roteiros outros se ofereceram pra ti nesse meio tempo que poderiam ter vindo à tona e ainda não vieram ou virão? Ah, não, pois é, eu não posso falar tudo porque a gente trabalha com isso, né, com esse ineditismo, e muitas vezes encontrar essa história é algo que a gente guarda com muita dificuldade durante muitos anos para viabilizar. Isso tem, cara, a gente vê uma história e fala, Mas cara... há séries sendo feitas agora. Há séries sendo feitas agora, tem uma série sendo em desenvolvimento bem bacana para o ano que vem, bem grande, para sair ano que vem. Para sair em 2026. Para sair em 2026. Já estamos filmando uma série grande. Mas só dá um assunto, spoilerzinho do assunto. Puta, deixa eu pensar como é que eu falo disso. Fala um assunto sem falar que é o assunto. Ai. Não posso falar. Se eu falar, fica muito... Mas é sobre jogador, é sobre time, é sobre liga. Se eu falar, dá muito na cara. Se eu falar muito Jura? Na cara. Tá. Mas não consigo falar. Mas tem uma série bacana em breve, espero a gente poder dividir com todo mundo. Mas, cara, deixa eu pensar. Eu posso falar de uma série que eu comecei a filmar e não consegui terminar por problemas de financiamento na série, que é o do Reinaldo, do Galo. Atlético ali do Galo. Que eu acho um puta personagem. A gente começou a filmar com ele, tem histórias incríveis dele contadas. E é um desses caras cuja história dentro da história é muito foda, né? Entendi. Pô, ele deu uma declaração meio polêmica aí no podcast. Que teve propósito para sair do Flamengo, mas o Galo que não quis... Para ir para o Flamengo, o Galo não quis mesmo, a torcida do Galo queria matar ele. Tá quente ainda. Cuidado que não vai estar quente isso aí, ô Bruno. Não, essa eu não vi não, mas, cara, o Reinaldo é inacreditável. Eu acho que o Reinaldo é um cara que, primeiro, as pessoas não têm noção da história, como a história. É um cara que, durante a Copa do Mundo de 78, no hotel da seleção, recebeu um dossiê da Operação Condor, denunciando torturas na América Latina. Imagina isso, cara. No meio da Copa do Mundo, chega um envelope no teu quarto. Você chega do quarto, volta do trem, tem um envelope na tua cama. Que apareceu lá. Com um dossiê denunciando torturas na América Latina. Imagina, a loucura. No meio da Copa do Mundo, que ia acontecendo na Argentina, onde eles tinham uma ditadura em curso. Então a história desse cara é muito forte. E fora que eu acho que a gente, e aí me coloco nisso, porque eu nasci em 82, assim, a gente não tem noção da bola que esse sujeito jogava, assim, tipo... Quando você fala com as pessoas... O Reinaldo é comparado com o Pelé, né, cara? Assim, ele é o sucessor do Pelé durante um tempo no futebol brasileiro, que foi no início dos anos 70. Ele é comparado e as pessoas falam, cara, que era um negócio desse tamanho, né? Até que as lesões destroem ele, né? Tem problema com drogas depois também, uma vida muito... E por que essa série não foi adiante, ô Bruno? A gente tem um problema com o financiamento da série e aí ficamos sem bala, enfim... Mas é um projeto que está tipo em stand-by. Adoraria fazer, cara. Adoraria fazer. Eu tenho vontade de, quem sabe, um dia poder recuperar, mas ao mesmo tempo, se por acaso, qualquer outra razão, alguém fizer com o Reinaldo, não posso me opor. Ele me deu todas as chances de fazer. Eu realmente não consegui. Tive muito apoio do próprio Atlético Mineiro, do Galo, do Rei, mas acabou que a situação se fugiu do meu controle, pelo menos temporariamente. Quem sabe a gente consegue voltar. E a série do Romário, cara, eu sou apaixonado. Que, aliás, o ídolo do Romário é o Reinaldo, né? O ídolo do Romário é o Reinaldo. Ele falou isso? Várias vezes, já. Olha, ele devia jogar muita bola mesmo. Bom, ele é campeão com o Galo em 71, né? Ele é o... 71. Né? O primeiro título do Galo é 71, o primeiro brasileiro. Isso. Agora também todo mundo é campeão, os caras saem pleiteando, agora qualquer um é campeão. Eu ia te perguntar, bom, a série do Romário, o cara, ela é da HBO Max, tá? Agora é HBO. É HBO Max, né? Antes era Max, agora é HBO Max. Max, enfim. Cara, tem algumas coisas que eu vou te confessar. Eu vi a série também, eu como sou 813... Boa pra caralho, hein? Não, boa pra caralho. Boa pra caramba. Esses dias o cara disse que eu tô falando muito palavrão no podcast. Então, boa pra caramba a série do Romário.
procura que é espetacular. Tem que, cara, assina que vale a pena. Vale a pena. Pá, foda. E comenta na rede social, fala lá, pede a temporada 2. Não, porque, meu, a história é muito do título de 94, né? É muito... Não, a história termina no título 94. Isso. Mas eu digo, ela vem vindo até... É. Né? Então faz todo aquele fio condutor. Mas, cara, vocês foram atrás do Guardiola, vocês foram atrás do Roberto Baggio, meu. Quando aparece o Baggio, eu pirei na série. Eu falei, não é possível, velho. Cara, a gente falou com todo mundo nessa série. É engraçado, né? Porque a molecada não vai ter noção do que significa falar com o Guardiola. Com o Guardiola, talvez, porque... Guardiola hoje sim, mas muito... Eles acham que é o técnico, o Guardiola. Mas o Baggio era falar com o Cristiano Ronaldo, né, cara? É um negócio desse tamanho. Assim, pra gente que viveu os anos 90, o Baggio é muito grande. Era a maior expectativa que eu tinha pra série, era entrevistar o Baggio, ficar nervoso. O Baresi na série tem. Baresi, Stoichkov. Massaro, Guardiola. Cara, como é que vocês foram à Itália e fizeram a limpa? Como é que foi? Foram 10 países viajados para fazer a série. Fizemos Francesco no Uruguai, Rubens Sousa no Uruguai, que eram 2 caras gigantes também. Sim. Né? Toda a seleção do Uruguai. Vocês pegaram o Lalas, cara. O Alex Lalas, velho. Meu amigo de Twitter. Tem um WhatsApp do Lalas. Perguntar pra ele, as pessoas famosas no WhatsApp. Uma delas é o Lalas. Cara, isso tem tempo que eu não falo com ele. Quem viu a Copa de 94 sabe decor o Lalas e o Balboa. Lalas e Balboa. E o Tony Meola. O Tony Meola tá na série. Então. O Balboa a gente acabou não conseguindo. É que ele dá uma bicicleta, a bicicleta mais linda que não entrou. O Balboa tava morando no Colorado, a gente não conseguiu agendar para falar com ele. Mas o Lalas a gente falou. Cara, foi uma série... A série do Romário, eu não posso dizer porque eu não tenho acompanhado no detalhe. Mas na época do lançamento, e na época que foi feita, é a maior série já produzida no mundo sobre jogador de futebol. Quando você compara em termos de territórios viajados, quantidade de pessoas entrevistadas, ninguém fez o que a gente fez. Nenhuma série. Ninguém tem uma série desse tamanho. Do alcance, né, da cobertura que foi feita, ser produzida em tantos lugares, assim. Pelo menos não dos jogadores de futebol. Uma série de futebol talvez tenha outros enfoques. Mas de jogador não tem. Então isso dá a dimensão do tamanho que essa série teve, né? E é uma série que eu tenho também muito orgulho por várias razões, mas uma delas e agradeço sempre a HBO, por ter permitido a gente fazer uma série no Brasil, com uma produção brasileira, mas com qualidade de série gringa, né? Porque eu acho que de fato ela tem isso. Ela fica do lado de qualquer série, na minha opinião, em termos de acabamento e tal, de repertório, de qualquer série documental de qualquer atleta do mundo, de qualquer plataforma, sabe? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi aquela série... Eu sempre a HBO por essa confiança pra gente fazer aqui. Eu fui muito atento, eu vi a série muito atento, assim. Tem algumas coisas, por exemplo, eu não sabia que ele tinha uma rivalidade com o Miller. Eu não sabia, velho. A série mostra uma parada que eu nunca tinha ouvido falar. Por que alguns personagens não aparecem, são bem citados? Por exemplo, o Dunga eu não vi na série e diziam, né, eu já entrevistei o Dunga várias vezes, que o Dunga era o cara que, né, segurava o Romário e tudo mais. Por que alguns personagens não pintaram na série? Vamos lá. Deixa eu lembrar que ele não pintou na série. O Miller não quis falar, foi procurado, não quis falar. Tá, mas quando tu procura o Miller e tu vem com as declarações do Romário para ele poder... Acho que não chegamos a levar as declarações, mas a gente chegou a procurá-lo. Quer ter uma série, gostaria que você falasse. Não lembro o contexto, porque normalmente numa produção como essa, mais de 100 pessoas trabalham. Uhum. E eu não sou a pessoa que faz o contato de produção nisso. Então, e como era muita gente, eu não consigo lembrar qual foi a forma como foi falado. Foi abordado. Foi abordado. Mas o fato é que ele foi convidado a falar na série e não quis falar. O Careca foi procurado para falar na série, chegou a marcar, se comprometer a falar através de uma pessoa lá de Campinas. A gente foi para lá, no dia, não sei o quê, não falou e não apareceu depois para falar. O Dunga, na época, tinha uma briga pessoal com o Romário, que parece que foi desfeita. Eles tinham brigado durante um tempo. Romário nos avisou disso. Na verdade, o Dunga tinha ficado chateado com o Romário. Se não me engano, por críticas que o Romário fez na época que ele estava na seleção brasileira. O Dunga tinha ficado magoado e ele não quis participar, a princípio por isso. O Dunga nunca me disse que foi por isso, mas também negou participar. Eu não me lembro disso aí. Não, teve. Não, que houve a treta, teve.
Eles estavam um tempo... Zagallo era vivo na época? Zagallo era vivo, também foi procurado, e respeito a memória dele, não vou contar os contextos disso, mas ele foi procurado, não quis falar, vamos dizer assim, se recusou a falar. E eu acho que não tem mais ninguém, assim, realmente importante. Tem pessoas como Mauro Silva, por exemplo, que quis falar várias vezes, a gente tentou e a agenda nunca bateu. Entendi. Mas é um cara que eu adoraria ter falado para a série. Mas relevante, eu acho que é isso. Todo mundo, de resto, que a gente procurou, nos atendeu. Estou lembrando se teve algum internacional, acho que o Zubizarreta não quis falar, foi o goleiro do Barcelona na época. Sim, sim, me lembro. Não quis falar. Não quis falar, não lembro porquê, acho que não gostava de falar. Mas não tinha nada com o Romário. Não tinha nada com o Romário, a princípio, e também não era um personagem da série. A gente queria para aumentar o casting, assim, claro, né? pô. Não tinha uma história com o Zubizarreta que... A gente tinha várias histórias com o Barcelona na época, então a gente quis falar com os jogadores do Barcelona na época. O Laudrup, eu acho que a gente não localizou. O Câmara, acho que vocês o falam. Koeman fala. Olha, o Câmara fala. O Koeman foi muito engraçado, porque ele fala com a gente... o Van Gaal, não? Não, o Van Gaal não pegou o Romário, não. Não é o Romário. Qual é o holandês que pega o Romário? É o Cruyff. É o Cruyff, porra. A gente fala com o filho do Cruyff. Fala com o filho. Filho do Cruyff. Na Fundação Johan Cruyff em Barcelona. Com camisa... Inclusive, aqui é homenagem, homenagem a ele aqui. E a gente quis pegar muitos jogadores do Barcelona naquela época para que eles pudessem contar a história de Barcelona, então o Zubizarreta não nesse contexto. A gente tem o Baqueiro, que era capitão, foi capitão. O Guardiola, né? O Guardiola tá na série por isso, né? Óbvio que é muito legal o fato do Guardiola ter virado tudo isso que virou. Tu teve frente a frente com esses caras? Sim, eu fiz todas as entrevistas, fui... Joga na conta do pai. Cara, tu entrevistou o mal e pro bem. Guardiola, Baggio, Baresi, Stoichkov, todos esses caras tem noção? Frente a frente, velho. Tem a minha idade praticamente. Imagina o que é isso, cara. Caramba, velho. Como é que é estar teus vídeos de adolescência na tua frente, velho? Cara, muito emocionante, muito foda. Assim, o Guardiola não era um ídolo de adolescência, né? O Guardiola é um ídolo recente do futebol mundial. Mas na nossa época era um bom jogador. Um baita jogador, mas assim, o Baggio, o Baresi... O Baggio, sim. O Baggio me deixou nervoso. O Stoichkov me deixou nervoso. O Stoichkov, de vez em quando, também trocava figurinha no WhatsApp. Tem outro que tem no WhatsApp aqui também. Cara, é muito foda, né? E, assim, o Baggio, especialmente, é genial, maravilhoso. Eu já devo ter contado essa história. O Baggio tem um momento incrível, assim, que eu não conseguia... Focar, isso não tá acontecendo. Quem chegou, foi na casa dele, a gravação. Um rancho lindo lá em Vitinhanza e tal, um lugar bonito pra caramba. E aí, tava ele, o empresário dele que nos recebeu, e um bate-papo furado ali enquanto o pessoal entrava, preparava as coisas, conversando, explicando, tá viajando, quem já tinha falado, aquele papo furado lá, fazer um tempo passar, né? E aí, uma hora eu vi, eu não lembro qual foi exatamente o contexto, mas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Uma, mentira, eu falei, cara, eu preciso de um banheiro, posso ir no banheiro? Aí ele, pode, claro. Aí eles me apontaram, ele vai me levar até o banheiro, a casa de fato era grande. E aí, no que eles começam a andar, eu falo assim, porra, e aquele pênalti, cara? Eu mando assim, aí tô eu andando na casa do Baggio, do lado dele, e eu lembro que eu tava aqui, ele tava na minha esquerda, ele põe a mão no meu ombro e começa a conversar comigo com a mão no meu ombro, andando pela casa de Bruno. Cara, então, eu não sei o que aconteceu. Aí, quando ele botou a mão no meu ombro, não tirou a mão do meu ombro, eu... Falei, caralho. Aí a gente foi andando, ele falando, lembrando, aí eu sei que chegou na porta do banheiro, e ele continuava... A falar sobre... Divagando. E eu queria entrar para fazer xixi, mas jamais eu interrompi, eu mijava na calça, mas não interrompi aquele momento. E ele com a mão no meu ombro aqui falando, com os olhinhos assim em 94. E aí eu virava um menino de 94 lembrando exatamente da hora. Eu tava falando, cara, como é que eu podia imaginar que eu ia estar com esse cara com a mão no meu ombro aqui, falando essa porra, né? E eu me lembro, meu pai não gosta de futebol, meu pai nunca curtiu muito futebol. E aí a gente morava aqui no Vidigal, aqui no Rio de Janeiro. Loucura, porque é uma comunidade grande, assim, tal, um prédio que tem ali. E eu me lembro, meu pai de sacanagem, tensão do Brasil, tudo tenso pra caramba, tipo, de pena, meu pai vai gritar, Itália! Na hora que o Baggio vai bater, meu irmão. Eu chegando meu pai, e eu só lembrava disso tudo acontecendo, e o Baggio com a mão no meu ombro, assim, eu falei, caralho. Cara, deve ter batido então, é muito foda, né, cara? Só essas coisas que... sentir que... mas você também tem isso aqui. De entrevistar cara, e encontrar uma galera... Quando eu gravei com o Romário, foi aqui, foi nessa, tipo assim, eu também fiquei bem tenso quando eu consegui gravar com o Romário. Baixo é foda. Foi foda, quando eu gravei com o Luiz Soares, foi muito foda. Soares, pô, amassado clássico isso. Fiquei assim, o Renato também, fiquei nervoso. Mas assim, são caras que... O Luiz Soares é um cara mais improvável.
Mas, cara, é muito improvável que um dia eu possa estar entrevistando um Bad, Pra mim também é improvável, mas eventualmente acontece pelo nosso trabalho, né? Pode ser assim, o Bad foi um doce, foi uma entrevista maravilhosa, incrível de fazer, foi muito tranquilo. E ele fala muito de boa sobre isso, né, cara? Fala de boaça. Ele é amigo dos caras até hoje, às vezes tem coisas da FIFA, assim, eles estão lá e eles tiram, tipo assim, cara, é o futebol, aconteceu. O Bad é de boa. E o Bad, as pessoas acho que a gente não tem noção do tamanho do Bad na Itália, cara. Ele é muito grande, né? Ele é? Muito grande. Quando a gente foi gravar e a equipe italiana foi com a gente, não sabia, a gente não avisou que era o Bad, nesse nível. Não avisa. As pessoas souberam no carro, ficaram nervosas, começaram a ficar nervosas, estavam encontrar o Bad. Ele é um negócio, ele é uma parada, é uma instituição italiana, porque a lógica deles lá é exatamente o oposto que a gente tem aqui. Eles têm um senso de gratidão tão grande, porque o Bad jogou aquela Copa tão fodida, e eles têm um senso de gratidão e não de culpa do cara. Sim, eles não culpam ele pelo Não, cara, ele nunca desistiu de lutar pela gente. É meio que assim que a vibe rola. Caralho. Então ele é muito herói na Itália, muito herói, não é pouco não. Então, eu não sabia disso, cara. Eu também não tinha noção. Eu não imaginava. Uma classificação, porque aqui no Brasil, se tu é ver numa final da Copa do Mundo, eu não sei como é que esse cara ia sobreviver. No dia que o Baggio morrer, cara, vai ser uma comoção braba na Itália. Não vai ser pouca coisa não, muito grande. Eu não tinha noção, óbvio, imaginava, mas não tinha noção até chegar lá. Eu vi as pessoas falando, falam daquela seleção com muito carinho, mas do Baggio é outra parada, é outro departamento. Curioso, não é assim com o Baresi, por exemplo. Não é assim com o Baresi. Não, o maior respeito ao Baresi, claro, mas não é igual. Agora, a entrevista com o Guardiola, essa sim foi muito tensa. Como é que foi? Conta um bastidor. Cara, eu não lembro exatamente o que aconteceu, cara. Eu acho que teve uma mudança de horário. A gente gravou 2 entrevistas do City, gravou o Guardiola e o Fernandinho, na época. E aí, acho que a ordem inverteu. Não, e gravamos 3. E gravamos o Tiki Begirenstein, que é o diretor do Barcelona, que era jogador daquele time. À época, é o chefe do Guardiola no Manchester City, ele já não está mais lá. E era jogador do mesmo time que o Romário e o Guardiola. Então tinham 3 entrevistas para fazer e alguma ordem mudou em função da agenda do Guardiola. Acho que ficou mais curto, não lembro o que aconteceu. Ficou tudo um pouco mais sob pressão. E quando começou, Duda, eu não sei te explicar, bicho. A gente está aqui batendo um papo. Você é um puta entrevistador, sabe cada entrevista é de um jeito. Eu sei que na hora que aquele desgraçado sentou na minha frente, tem uma energia, assim, a sensação que dá é que ele está jogando com você o tempo todo e quer te ganhar. Não é agressivo, pelo contrário, é simpático, profissional. Tá rolando alguma coisa. Mas tem uma parada no jeito que ele olha, que você coloca as perguntas, que ele espera o intervalo, a sua deixa para entrar e falar, sabe? Imaginei. Cara, e aí eu sei que eu fui ficando tenso, que eu senti que eu estava no meio de um jogo, assim, que eu não podia errar, cara. E o tempo passando, e gerenciando tudo aquilo, né, cara? Jogando contra o Guardiola. Jogando contra o Guardiola. Eu nunca vivi isso na minha vida, nunca tive. Eu posso falar que eu já fiz, sei lá, mais de 500, 600 entrevistas na vida. Nunca vivi uma parada parecida com adrenalina, com aquele cara ali. A ponto que quando acaba, tem umas fotos que tô eu estatelado no chão, assim, deitado no chão do sítio, assim, cara. Porque eu senti uma dor, um peso no corpo. Sugou a entrevista? Sugou, cara. Sugou. Sabe um negócio que uma energia... Não foi ruim, mas foi de intensidade, foi tensa, assim. Foi tensa. Foi, mas foi um tenso bom. Não foi, eu não quero falar mal do Guardiola, pelo contrário. Foi muito interessante viver aquilo. Essa sensação, o cara te olha de um jeito, assim, tipo, cara, o que você vai falar? Levanta a sobrancelha, ele vai causando... Ele sabia o assunto, sabia tudo. Ele respondeu tudo, mas ele vai, enquanto você fala, ele tá aqui, ó, na sobrancelhinha, no olhar, não sei o que. Sabe, aquele jogo tá acontecendo o tempo todo, assim, não é um negócio que tá... É curioso, Então, cara, essa entrevista foi maravilhosa, foi genial, assim, também, tem o maior... Tem o maior orgulho dela. Experimenta aí, cara, pelo amor de Deus. Coisa linda. Las Piedras, um bifiante, um maio. Puta que pariu. É foda, ó. Foi mal, não posso falar palavrão. Não, mas é assim mesmo, que a reação geralmente é essa. Geralmente é essa aí. Então foi foda, cara. O Guardiola, vamos de boca cheia, né? Não, mas normal também. Minha mãe vai brigar. Mas o Guardiola, ele sabia que era sobre o Romário e ele ama o futebol brasileiro, né? Ele ama o Romário também, né? A produção foi longa, não foi fácil. Essa era outra pergunta. Como chegar nesses caras? Qual é... É fácil... Eu digo, eles pedem dinheiro, não pedem regalias, não pedem condições. Dá um bastidor para nós. Ninguém que está naquela série pediu dinheiro. Ninguém pediu dinheiro. Cara, aquela série, você me dá a chance de falar uma outra coisa que eu acho muito importante, especialmente no audiovisual futebolístico brasileiro. Ela é muito valiosa por uma coisa, por conta de um camarada chamado Romário de Souza Faria, em todos os sentidos. O Romário, ele é um cara
sempre ajudou a gente a fazer a série, sem nunca interferir na série. Nunca. O Romário nunca viu nada da série antes de ela estar no ar. Nada. O Romário assistiu que nem você assistiu na casa dele quando foi lá. Não pediu para ver um corte, não foi na edição, não quis controlar o que eu estava falando. Então, nesse sentido, a gente pôde usar o Romário para contactar vários desses jogadores. E vários deles só aceitaram falar porque foi pedido do próprio Romário. Entendi. Né? O Guardiola foi médio. Óbvio que o Romário ter avalizado foi fundamental, mas acabou que em algum momento virou uma conversa entre eu e o irmão do Guardiola, que é empresário dele. Mas que essa conversa só andou porque em algum momento o Romário fez um gesto. O Baggio também, a gente mandou um vídeo, eu gravei um vídeo do Romário no meu celular, muito foda ter isso. Né? Ah, porra, velho. E, cara, eu vou conseguir contar do Baggio. Porra, a gente só tem uma chance de falar com ele. Vamos gravar um vídeo teu pra já chegando forte? Sim, porque o meu cresce, E aí o Romário grava um vídeo no meu celular, que só eu tenho, assim, falando do que ele acha do Baggio. Pô, você sabe quanto eu te respeito, a nossa história, não sei o quê. Caralho. E aí eu mandei isso pro Baggio e isso aí voltou com, claro, vamos fazer. Não tem como um cara dizer não quando o Romário te manda um vídeo. E Né? aí o Guardiola foi parecido, eu não lembro exatamente a ordem dos fatores, em algum momento chegou nele, e aí eu passei a tratar com o irmão do Guardiola, mas o que eu ia falar do Romário é que, assim, ele é o cara que, uma vez eu tive uma conversa com ele, e logo nisso eu falei, cara, a gente tem que ter independência para trabalhar, blá, blá, blá. Beleza. Aí a gente fez uma reunião seguinte, onde eu fui mostrar para ele a primeira lista de quem eu queria entrevistar para a série. Não, com fulano, com ciclano, com Beltrano. Ele olhou assim, aquele jeito dele assim. Essa lista tá boa não, parceiro. Falei, velho, assim, eu te falei, eu não tô aqui pra fazer a série pra passar pra você. Não, que essa lista tá leve. Quem fala mal de mim não tá aí. Tu tem que falar com fulano, com ciclano. Aí não, que isso, nada, cara. Com os amigos dele que sabia as putarias dele todo, que sabia o rock and roll. Ele falou, meu irmão, quem sabe as merdas que eu fiz não é só essa galera. Não é, porra. Não é, quem sabe não é o maluco lá em Amsterdã que não sei o que, não sei o que lá. Esse cara sabe, porque aí tinha os contextos, não posso falar os contextos dos camaradas. Esse cara tinha não sei o que lá, e porra, esse cara tá ligado na parada. Conheço isso aí, não, isso aí, essa porra que tá fazendo vai ficar flat. Aí eu viajava pros lugares, cara, chegava lá em Eindhoven, na casa dos parceiros dele lá, os caras, gente fina para cacete, esses caras incríveis. Cara, são donos de... os caras estão lá, velho. Então, no caso, esses parceiros do Romário eram pessoas já, em nível legal, eles eram donos de restaurantes da cidade. Ah, eu me lembro que tinha um cara, eu me lembro. E aí, ele... Na série de um cara lá. Tem 2 ou 3 caras lá. 2 deles são donos de um restaurante, o outro é amigo dos 2. Eles gravavam no restaurante, inclusive. Chegava lá e falava, não, queria que você contasse aquela história lá. Não, você não dá pra falar. Primeiro negava. Não, isso não aconteceu não. Porra. Aí eu pegava várias vezes, foi uma vez não. Lá em Eindhoven, pegava o telefone, Romário, no Senado. Romário, tocou o fone aqui, pode falar rapidinho? Fala. Então, tocou o fone aqui, não tá querendo falar aquela porra não. Pode ligar? Liga aí. Eu ligava o Romário pelo telefone. Ô filho da puta, é pra falar. Não, mas nem quer que fale que não... Porra, é pra falar, tô te falando. Não tem... Caralho, fala, não tem problema. Então, ele é o cara que, ao contrário, ele estimulava a verdade a aparecer, destravava os cadeados todos, que, assim, ele estava de verdade na parada. E nunca se meteu para ver. Não tem outro. Digo com toda tranquilidade. Mentira, tem um cara que eu penso que pode fazer isso no esporte brasileiro. Um outro, não posso falar que é um desses planos que eu tenho de série. Ah, meu Deus. Mas, de resto, cara, ninguém te dá uma liberdade desse nível para trabalhar. E a série é foda muito por conta do Romário. Não só do personagem ser foda, mas por essa atitude dele. De confiar, óbvio. Ele pega a série pra ele, entre aspas, assim. Ele participa... Não, mas ele entende ter uma relação de confiança no que a gente está trabalhando. E que a história dele é o que ele fez, brother. Ele sabe tudo o que ele fez. Cara, eu achei... Que não vai ter sacanagem, que não vão inventar uma parada. Agora, se ele fez merda, a merda vai estar lá. A história da mulher dele, que inclusive mora aqui atrás de você. Isso que eu ia dizer, meu. A Mônica. Cara, porra, meu, eu achei corajosa da parte dela, velho. Ela é foda. Tem muita ela dá várias coisa porrada assim. nele. E, cara, e é isso. Não vai tirar... Não, ela faz todas as sacanagens. Cara, ele apontava, velho. Ele dizendo... Não ter surpreendido alguém. Mas ela falando é foda, assim, né? A gente imagina que esses caras fazem, mas tu ouvir a coisa que o cara faz,
E a mulher diz, pô, eu não sei o quê. Achei foda, velho. Tem umas partes... E ela fala, né? Pô, no final, quando ela fala que na hora que vai bater o último pênalti da Copa, lá, quando bateu o pênalti dos pênaltis, ela pensa, pô, se ele perder a Copa, eu não posso acabar com o meu casamento, não vou largar ele na merda, né? Agora, se ele fizer o gol e o Brasil for campeão, meu casamento acabou. Olha que situação. Cara, foda, uma né? loucura, velho. E ela resolve torcer pro Brasil pra ele fazer o gol e o casamento dela acabar. Pô, é foda, né? Foda, não. Cara. Não, mãe, ele vai fazer e o Brasil vai ser campeão. E aí isso significa o fim do casamento dela. É foda chegar e falar isso. Não, cara, tem umas partes... Mônica Carvalho, mora aqui perto de onde você tá gravando. Foda, uma mulher foda, incrível. Sou muito fã da Mônica. Único fã dela. E apanhou, meu irmão, na época, era tratado das piores formas possíveis pela imprensa, pela gente, pela molecada que eu fui um dia também. A gente só falava merda da Mônica. E, porra, a mulher com a dignidade impressionante. Não, deve ter aguentado cada coisa ali que... olha, o casamento ter ficado tanto tempo de pé, Mônica Carvalho tem sempre a minha admiração. Não, muito foda, velho. Muito foda mesmo, meu. Cara, mas assim, essa é uma parada de fazer série dá dinheiro? Porra, cara, essa pergunta é complexa, né? Assim, no Brasil, ninguém fica rico fazendo isso. Mas tu chega no Guardiola e no Roberto Baggio. Cara, dá muito trabalho fazer série no Brasil. É óbvio que existe oportunidades boas, como em qualquer mercado. Fazer série é onde eu tenho a chance de fazer no mainstream disso. É muito raro, eu tenho certeza do privilégio que eu e minha equipe temos de conseguir nos posicionar. Aí muita gente luta para ter essa oportunidade, a gente tem conseguido emplacar algumas. Então, assim, é muito trabalhoso. É um nível de risco altíssimo. Você muitas vezes gasta muita grana sem saber se vai conseguir voltar. E às vezes você pegar e olhar por uma série, pode em algumas situações parecer que que a remuneração foi alta, mas, cara, é como o cara que investe em empresa, que tem 10, 20 para... Quando você acerta uma, tem que pagar todas as outras que não funcionaram. Então é meio que assim. É um mercado bastante limitado, o audiovisual no Brasil, o audiovisual de esporte é muito limitado. A gente sabe disso, a gente vive em um mercado muito dependente do futebol ao vivo e do jornalismo. Os direitos de transmissão, né, cara? Então isso é muito... É difícil, é difícil. Eu não reclamo, obviamente, tenho um padrão de vida aqui dentro da média do nosso país. Não posso ser cretino da minha parte de reclamar. Mas longe de ser rico, né? Tem muita conta pra pagar, 3 filhos aí, uma luta diária para manter as escolas em dia. Escolheu ter 3 filhos, né, Bruno? Graças a Deus fui presenteado por isso. A melhor coisa que teve, né? Eu tenho certeza, pô, tá louco. Mas é foda. 3, tem noção? Tô com 7 meses aí. Vascaíno. Claro. Mas o Romário é o teu ídolo de infância? Não. E por isso Cara, é difícil dizer isso, Duda, porque, como eu te falei, quando eu escolhi o Romário, eu não pensei porque ele era meu ídolo. Mas talvez por eu ser tão fã dele, eu sabia que a história dele era foda. Mas, cara, essa história é muito foda. Muito foda. Mas algo te surpreendeu na história dele que tu não sabia? Muita coisa. Enfim, que não sabia de episódio, sim, mas... mais um episódio de curiosidade. Assim, de uma maneira geral, a trajetória dele, eu acho que não. Uma trajetória meio tinha um conhecimento... que é viciado em futebol. Mas a minha relação com o Romário é de amor e ódio, né, cara? Porque o Romário, ele ganha a Copa do Mundo em 94. Pra gente, eu era um moleque de 12 anos, vascaíno. Ele é o Vasco ganhando a Copa, porque ele tinha saído do Brasil, em 88, ganhando o bicampeonato carioca do Vasco, pro Vasco, né, contra o Flamengo, não sei o quê. Sempre foi associado ao Vasco. Sim. Ele ganha daquele jeito. Então imagina, cara, eu com 12 anos, louco por futebol, ganhar a Copa com o jogador do Vasco decidindo ser do craque da Copa. O Bebeto tinha saído há pouco tempo, tinha uma identificação grande, mas ainda não tinha o Flamengo na história dele, era um pouco menos do que o Romário. Cara, e aí 6 meses depois, esse desgraçado aparece jogando no Flamengo, bro, com o melhor do mundo. Porra, que queria morrer. E eu fui no Maracanã, ele mandando levar lenço, caralho, a 4, passei anos xingando ele, né, brother? Com uma relação pessimamente resolvida. Tem um bastidor que é engraçado, né, que eu já contei, eu acho isso. Um dia ele estava num restaurante aqui, eu fui falar com o Romário, a gente estava negociando aí, a gente marcou no restaurante que ele gosta, restaurante até de comida holandesa, que tem aqui na Barra da Tijuca, o holandês. Jabá da rapaziada aí. Não, tá bom. A gente foi lá comer, e aí eu falei, cara, eu tenho um problema para resolver contigo, para poder fazer essa série, porque, cara, antes de mais nada, eu preciso... Ele falei, cara, assim, estranho, né? Falei, cara, então, em 95, quando você veio pro Flamengo,
A gente tinha conversado um pouquinho, já tinha um pouco de contexto. Falei, tá bom, eu sei que você queria voltar pro Rio e tal. Aí eu falei assim, porra, o Vasco não te procurou? Ele falou, porra, não procurou. Eu falei, tá bom, eu tenho que fazer uma pergunta só. Se naquele momento você quisesse voltar pro Brasil, o Eurico tivesse chegado com a mesma grana do Flamengo, você voltaria pra onde? Aí não te... Porra, aí eu vim pro Vasco, óbvio. Aí eu falei, pronto, resolvemos, podemos seguir nossa vida. Feridas curadas, vou aceitar que você fez isso por dinheiro. Cara, mas depois ele vai pro Vasco, ganha o brasileiro, ganha o campeonato com os 40 anos, faz 700 mil gols. Bate palma pra caralho também. Não, Cara, aquilo lá que ele fez no Vasco foi incrível, velho. Mas é foda, cara. Mas eu acho que hoje ele é identificado mais com o Vasco do que com o Flamengo. Não, eu também acho, mas pensa o Renato aparecendo... Não, esquece. Não, eu não quero nem pensar isso. Quer que eu fale a frase Não. completa? Não, Nem continua que isso não Imagina, vai... Imagina isso acontece. Como é que você vai lidar com isso? E pra mim, o Romário, na minha infância, era do tamanho maior que o Roberto eu vi pouco jogar, né? Então, assim, o Romário é um negócio que eu vivia ali na veia, toda semana fazendo, acontecendo e tal. Então, é foda, ela foi foda. Eu acho que tu tem que fazer uma do Edmundo. Tá sendo feito, eu acho, a do Edmundo. Eu acho que tem alguém fazendo. Ah, essa aí é foda, velho. Tá em curso aí, uma série. Eu gravei com ele uma vez, já faz um tempo, uns 3, 4 anos atrás. Cara, ele chorou, assim, falando do irmão dele. Cara, ele tem episódios pessoais muito tensos. Tem uma rapaziada aí que tá... Eu sei quem é que tá fazendo, não sei se eu posso falar, então... Mas Ô meu, seria incrível. Não, tá. E a gente que gosta de futebol, de história, né? Não tá louco. Tá sendo feito, tá em curso de produção. Eu sei Bruno, tu gostou do Porra, bom demais, assado? Bom demais. Tu faz churrasco, não? Cara, agora eu vou falar que não, né? Depois de comer esse assado aqui, já não sei mais se eu faço churrasco. Não, mas não faço um bom churrasco, não. Eu recebo pessoas na minha casa e, dentro do possível, coloco uma carne lá, mas sempre que tem alguém que minimamente melhor que eu faço questão de passar a churrasqueira. Deixa que o outro faça. Eu faço básico... Ó, então quando alguém minimamente melhor que tu for na tua casa, tu vai poder usar o sal nosso, ó, do Não, eu faço churrasco em casa. Não somente eu opero a churrasqueira porque eu não sou o melhor operador de churrasqueira. Esse sal é nosso, tá? Coisa linda, hein? Tá? Nós, Dom Fiorello, tá? Olha aí. O Grupo Pegorário também vai levar pra casa a farofa que tem, cara. Onde você estiver, tem Dom Fiorello, farofa e sal. Isso aqui é teu, Bruno. Boa, tinha essa farofinha já pingando. Pô, devia ter, muito bom, obrigado. feito aí, tá? Dom Fiorello tá conosco, sal oficial. Pode aqui? Pode deixar aí que tem mais presentes pra ti, tá? Cutelaria Dávila também oferece ao Bruno. Se você chegou até aqui, Pô, vai aí. o Colorado deve estar louco com a entrevista. Pô, querendo mudar todo o resultado da coisa. Isso aqui é uma faca. Não, artesanal, maravilhosa. Linda faca, mas olha só, o Duda me entregou toda vermelha aqui. Ele me disse que é inclusive homenagem. Esse é dos caras da Dávila. Tudo vermelho, ó. Tudo vermelho. E você garantia vitalícia, tem o QR Code na tela. Coisa linda, hein, Duda? Comprar a mesma que tem lá. Tem, ó, a minha aqui, ó, de Damasco. É uma loucura isso aqui, cara. É fantástico. Cutelaria Dávila tá conosco. Cutelaria Dávila. Pô, obrigado. Prazer enorme. Vai ser muito bem-vindo. Não, vai ser, tu usa com carinho. Com cuidado, né? O Bruno, a gente tá nessa temporada carioca e a Noig Bauer, que é nada mais nada menos que quem faz o Amor Carioca. Então a gente está aqui em homenagem à nossa temporada carioca. Amor Carioca é o chocolate que neste momento apresenta aqui. Dá pra vir toda semana não, Duda? Eu sei como é que funciona, os caras. E tem vários outros, tá? Chocolates aqui, ó. Tem o Noig, tem o Bibis. Tá tudo aqui, tá? Tudo é da Noig Bauer. Vai brilhar lá em casa. Mas é legal, cara. O Amor Carioca, que é uma delícia. É um bumbum recheado crocante, de castanha, com cobertura de chocolate. Cara, é uma delícia, tá? Bom, é um clássico, né? Noig Bauer, tudo da Noig Bauer, olha aí, ó. Tem um monte de coisa, cara. Tem uma coisa Empresa gaúcha. E para finalizar, o Lagueto, onde nós estamos aqui, você sabe, Lagueto Lifestyle, fica na Barra da Tijuca. Posto 3, né? O hotel Praça mais do Ó. top, uma Praça do Ó, famosa praça. Podíamos também fazer uma série sobre o que aconteceu nessa praça. E aí é o seguinte, ó, o Lagueto está oferecendo pro Bruno, tem um regalito, a mochila aqui do Lagueto. Eu já vou guardar tudo na mochila. Laghetto, Lagueto Hotéis. Entra no Instagram lá também. Super maneira a mochila. Obrigado. Lagueto também. Botar o notebook pra trabalhar, o tablet. Coisa linda. Vou guardar já tudo aqui dentro já pra voltar pra casa. Tem tudo, já bota tudo aí dentro. Menos a faca que realmente não vai caber aqui. A faca dá pra se virar. Ô, Bruno, muito bom. Olha aqui. No fim das contas, então, tu torce pro Inter ter êxito nas
nas coisas. Ah, e aí cara, tu vai lá de levantar a novo. taça junto, então. Não tenho esse mérito, não. Acho que se acontecer, o mérito dos jogadores, evidentemente, de quem lutou por isso, mas vou ficar feliz por essa mobilização ter encontrado um caminho agora, né? Porque se ganhar é porque, de alguma forma, a gente não criou nada. As condições já estavam dadas. Talvez tenha sido só uma mobilização que levou a isso. Torço para que tenha êxito, mas, de novo, volto a falar. Ficaria muito decepcionado se isso fosse feito sem razão, né? Como eu não conheço a literatura jurídica, se tiver uma razão jurídica que dê suporte a isso, que seja reconhecido. Prazer, velho. Querido, Tá? muito Eu obrigado, sou tá? muito admirador do teu trabalho. Muito Eu obrigado, devorei recíproco. essas duas séries. Eu não sei se tem algumas outras que eu vi, de repente, que são tuas, Não, que bombaram. Não, Ou uma que chegaram a nós mais facilmente. Uma que é legal de falar, tem outros, mas assim, menores, assim, de repercussão, mas uma que é legal de falar, que eu sempre gosto de citar com muito carinho, que é uma série de podcast, na verdade, chamada Nos Armários dos Vestiários, que foi feita também com a Globo, na época. Onde Que é que uma tem série, não tem qualquer plataforma de streaming, que é uma série sobre a causa LGBT que ia mais no futebol, história de dezenas de jogadores que viveram com essa orientação dentro do futebol, contando os Nossa, bastidores. velho. Foi nessa onde o Richarlison, pela primeira vez, falou sobre a bissexualidade dele. O Emerson, que é presidente do Bahia, também falou pela primeira jogou vez. no Grêmio também. Jogou no Grêmio, falou com muita dificuldade sobre o período do Grêmio dele. Né? A gente teve o Igor Benvenuto também, que é um árbitro. O árbitro, claro. Que foi o primeiro árbitro da FIFA. Virou VAR depois. Que foi... A FIFA se manifestou quando ele declarou no podcast, esse primeiro árbitro assumidamente gay do quadro da FIFA. Então foi uma série que tem uma repercussão muito importante, assim, que ela não é audiovisual, é só áudio, mas que deu só áudio. feita Onde é que acha? qualquer plataforma de streaming, se colocar Nos Armários dos Vestiários. Os armários dos vestiários. Que é apresentada pela Joana de Assis, minha parceirona, pelo William de Luca também. Então uma série que tem muito carinho, que também deu um resultado muito bonito pra gente. De novo, ela não era vídeo, mas ela foi tão intensa e tão profunda quanto as outras que eu fiz. Legal, cara. Então fica aí também a dica, Nos Armários dos Vestiários. Qualquer plataforma de áudio, você vai lá, coloca e vai encontrar. Bom, a Máfia da Pito tá no Globoplay. Globoplay. E o Romário, HBO cara, Max. tá no HBO Max. E tem alguma foda vindo por aí em 2026. Vai vir mais a isso. Pra gente ver de novo, pegar mais faca, pegar mais chocolate, pegar mais... Passar o rodo agora, no dúvida. Mas na próxima eu vou lá no Sul, a gente grava lá. Não, vai lá, tia, porra. Já, ó, de repente tem alguma coisa acontecendo. Mas você vai me receber lá ou só os colorados vão me receber? Não, vamos lá, pô, tá louco, tia. Ó, deixe seu like, seus comentários e desfrutem, tá bom? Espalhem esta ideia. Um assado para Bruno Maia. A gente volta diretamente do Rio. Tchau! Valeu, Duda, obrigado.